E vamos girar, temos mais uma participação agora de Marcos Saldanha, da Rádio Timbira, no Maranhão. Professor Ildeu, eu entrei na Universidade Federal em 95 aqui do Maranhão e nesse ano teve uma SBPC, foi um espetáculo, né? Não só da questão da programação científica, quanto a programação cultural. Nós estamos em 2021, ainda é exceção e não regra, laboratórios nas escolas, bibliotecas, inclusive com bibliotecários, aí então é uma raridade, né? Então, se a gente pensar na escola, do ponto de vista da ciência e dos aspectos físicos científicos, ela evoluiu muito pouco de lá para cá. E a outra coisa, do ponto de vista humano, é que a gente fala assim, ensino superior, quer dizer, existe uma hierarquia nessa coisa de professor, ensino, que às vezes faz falta dessa hierarquia ser quebrada e ter um diálogo muito melhor. Nem todo professor ele quer ser um pesquisador da universidade, mas para poder ter um salário melhor, ele vai recorrer ao mestrado ou ao doutorado. Resultado, a escola perde um excelente professor e a universidade nem sempre ganha um excelente pesquisador. Quer dizer, esse diálogo ele acaba não acontecendo como poderia acontecer, potencialmente poderia acontecer. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho essas questões. Marcos, você coloca um ponto central, e eu acho que nas nossas reuniões anuais da SBPC nós temos discutido muito isso, como discutimos lá no Maranhão, né? Esse ano passado foi lá em São Luís, esse ano nós faremos virtualmente, esse ano passado foi lá em Natal, em cooperação, porque foi virtual. Esse ano faremos em Minas Gerais, e nós temos uma sessão chamada SBPC Educação. A gente discute esses problemas tentando ajudar nessa aproximação. O Anísio Teixeira, né, foi um grande educador brasileiro, defensor da escola pública, foi presidente da SBPC durante 5 anos. E nós temos muito orgulho disso. Nós tivemos diretores da SBPC que foram, o José Reis, por exemplo, foi o grande divulgador das feiras de ciência para renovar o ensino de ciências no Brasil. Então, nós temos uma preocupação muito grande com isso. Eu tive na CAPES, também no Conselho Superior da CAPES por algum tempo, e quando eu estava lá, foi criada a CAPES, chamada de Educação Básica, porque a CAPES é a agência de fomento do MEC, mais voltada para a pós-graduação, e tem um trabalho fundamental na pós-graduação brasileira, está tendo recursos reduzidos agora, e a gente está brigando para restaurar isso, mas a CAPES tem também um papel de ajudar nas políticas de formação dos professores da educação básica, e essa é uma tarefa fundamental. E nós lá, inclusive naquele grupo, nós levamos ao Congresso Nacional naquele momento aquela proposta de fazer também um plano de salário mínimo ou salário básico para os professores. Isso foi aprovado no Congresso, mas com muita dificuldade, porque muitos governos estaduais não queriam cumprir ou não cumprem as condições adequadas para o professor da educação básica. Então, você tem razão. A gente tem uma coisa que se chama de educação superior, né? Como se ela tivesse um grau de qualidade. É claro que é um grau de aprofundamento maior, mas isso não deve se traduzir em desvalorização do professor da educação básica, como acontece. Então, essa é uma das grandes questões brasileiras, porque todo mundo fala que o ensino na Finlândia é muito melhor, o ensino na Suécia é muito melhor, o ensino no Japão é muito melhor. E é. Agora, vai ver o salário do professor da educação básica na Finlândia, no Japão, na Dinamarca. Então, eles têm salários equivalentes aos dos professores da universidade. Então, isso atrai jovens. Em muitos desses países, inclusive na Coreia, por exemplo, a disputa para ser um professor da educação básica, os concursos, são mais disputados do que, às vezes, na universidade. Porque eles têm um salário adequado, têm condições de trabalho. O professor não precisa se desdobrar dando aula em 5, 6 lugares para sobreviver e com muita dificuldade. Então, essas condições de trabalho para o professor, essa organização escolar, esse apoio e salários para os professores de educação básica são uma coisa fundamental para o Brasil, mas isso não caiu a ficha. Essa ficha só cai antes das eleições. Nós temos muitos discursos, né, antes das eleições, dizendo que a educação é fundamental, que a educação é prioritária e tudo mais. Agora nós tivemos que fazer uma luta intensíssima no Congresso Nacional para poder manter o Fundeb, que é essencial para a educação básica. Conseguimos, mas a duras penas. Eu acho que essa comparação com outros países pode nos mostrar que nós estamos muito atrasados nesse aspecto, Marcos, e você tem toda a razão. E a universidade também tem um papel importante. A universidade tem que valorizar mais a licenciatura, valorizar mais a formação dos professores da educação básica, porque esse é um ponto central
para a gente pensar uma recuperação do país. Eu menciono um pouco o aspecto que você mencionou também, que a Carla tocou, que é a questão do pessoal das bibliotecas, dos laboratórios, que a gente quase não tem, ou quando tem, o professor não foi preparado para usar os laboratórios de ciências, isso é comum. Agora, se você for nos Estados Unidos, por exemplo, nos museus de ciência, que são muitos, se você vai nas bibliotecas, que são muitas, quase todas elas têm o nome de um indivíduo, que era um sujeito rico, que criou uma universidade, né? E nos Estados Unidos, as grandes universidades foram criadas por indivíduos. As grandes bibliotecas, a Biblioteca da Filadélfia, Benjamin Franklin, ele criou 200 bibliotecas nos Estados Unidos no final do século XVIII. Ele dizia que essa era uma das grandes honras dele, era ter criado biblioteca. No Brasil, para você criar uma biblioteca, para você manter uma biblioteca, é muito difícil, porque não é valorizado. Então, a própria elite brasileira, ela não olha muito para a sua população que produz a riqueza nacional. Então, essa mentalidade também de desenvolver nos setores empresariais, não só a mentalidade, é verdade que para ter apoio para a ciência e tecnologia, é fundamental ter política pública, é fundamental ter incentivo público às pessoas, às instituições, aos empresários para poder fazer isso, como acontece em outros países. Agora, é preciso a gente mudar a mentalidade brasileira também, da nossa elite, que, como o Darcy Ribeiro dizia, né, ela está muito voltada de costas para o próprio país.